Tô aqui na casa da minha mãe, onde já foi meu escritório, onde eu estudei para o meu pré-vestibular, e passa um filme na cabeça. Então eu preparei alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido na época do meu pré-vestibular. Primeiro de tudo, você não tem que descobrir como fazer uma boa redação sozinha. Se você não tem, por exemplo, no cursinho uma instrução clara, como era o meu caso, né? A gente ficava meio largado e a gente tinha meio que, sei lá, adivinhar como é que fazer uma boa redação. Hoje em dia as coisas não são assim. Como a gente tem acesso à internet e a gente tem muitas pessoas boas, como eu, ensinando redação, vá atrás dessa orientação. Não fique tentando quebrar a cabeça pensando sozinho como fazer. Por quê? Existe alguém que entende muito mais sobre redação, que tem um conhecimento que você não tem. Vá e beba dessa fonte. Segundo, redação não é prática, é método. Claro que a prática é importante, mas dizer que redação é prática é acreditar que se eu praticar muito, eu vou fazer melhores redações. Isso não é verdade. Se eu fizer daqui até o Enem 20 redações medianas, isso não vai fazer com que no dia da prova eu faça uma redação excelente. Eu vou melhorar um aspecto ou outro por meio da prática, com certeza, mas o grande salto acontece quando eu tenho método, quando eu tenho passo a passo. Provavelmente você vai errar o tema. Quanto antes você aceitar isso, melhor para você. Principalmente no segundo semestre, quando a gente está falando de preparatório para o Enem, brotam do bueiro apostas de temas, supostos spoilers que o INEP pode estar dando para chegar no dia da prova e cair um tema que não necessariamente é aquele, que não necessariamente a gente acertou. A chance da gente acertar é minúscula e contar com isso eu não acho muito inteligente. Então aceite desde agora que o tema não está no teu controle, mas todas as outras coisas estão. 4. Tenha uma lista de argumentos para qualquer tema. Existem argumentos que servem para qualquer tema que o Enem vai cobrar, e ter essa lista com você e começar a usar ela desde agora vai fazer com que no dia da prova, independentemente do tema que tiver lá, a hora que você abrir o caderno de provas, você tenha o que dizer. 5. Separe o tempo de estudo do tempo de treino de redação. Se toda vez que você vai fazer redação você acaba assistindo a aula de redação, acaba estudando em vez de fazer redação, isso não vai te ajudar, isso tá errado. Isso significa que você não tem um bom método, que você não tá separando essas coisas e provavelmente você tá levando muito tempo hoje para fazer redação também por isso. Então, vamos pensar em redação como uma disciplina, né? Você vai, sei lá, estudar biologia, tem a hora de estudar e tem a hora de fazer as questões, certo? Vamos começar a fazer essa separação com redação também? Tem a hora de estudar redação, que é assistir a aula, fazer anotações, ler material, e tem a hora de fazer redação, seja com consulta ou não, tudo bem, pode ser com consulta, mas isso é diferente de parar o seu treino para ir assistir aula. 6. Ir ao Google toda vez que você vai fazer redação não vai te preparar para o dia do Enem. Primeiro, porque você está indo pesquisar sobre um tema que provavelmente não vai cair. Segundo, porque no dia do Enem você não pode pesquisar. Então, se hoje todo o teu processo de escrita depende de uma pesquisa no Google, ele é um processo que não vai ser replicável no dia do Enem. Eu acho essencial, gente, a gente ter os pés assim super no chão na hora da gente se preparar, pra gente se preparar para a situação real oficial, sabe? Não para uma ilusão. E aí cria o que eu chamo de ilusão de competência. Você vai bem na redação, você acha que você tá sabendo de redação, mas isso acontece porque você pesquisou e no dia do Enem você não vai poder pesquisar. 7. Sua vida não deve e não precisa girar em torno de redação. A redação é uma parte da prova, ela não é a prova inteira e a prova não é a tua vida. Então, se hoje você gasta muito tempo com redação e não consegue ter tempo, energia para as outras matérias ou para as outras áreas da sua vida, isso significa que seu método de redação não é bom. Método bom é aquele que prepara a gente de forma objetiva. Então, busque isso, é o que eu ensino no meu método, o método LP, você vai gastar lá 2 horas por semana por isso, porque eu acredito que uma vida que gira em torno de redação, ela é um problema, na verdade. 8. Alguns bons filósofos valem muito mais do que dados estatísticos.
Estúdios. Muita gente acha que precisa comprovar a sua argumentação e por isso adora dados estatísticos, fica toda hora pesquisando e realmente é muito legal uma argumentação com dados estatísticos, mas no Enem existem outros repertórios que são muito mais inteligentes de você ter. E os filósofos são, na minha opinião, top 1. Repertórios mais inteligentes. Por quê? Os filósofos, pensa comigo, eles passaram boa parte de sua vida analisando a humanidade, os problemas da humanidade, certo? E o Enem cobra justamente um problema da humanidade. Então, o pensamento do filósofo e o nosso, na hora de argumentar, geralmente estão muito associados. Isso faz com que a gente consiga, ao mesmo tempo, ter repertório, uma nota boa na competência 2 e ter uma boa argumentação, que é a competência 3. Olha que maravilha. 9. Provavelmente as aulas do cursinho de redação não são o bastante. A maioria dos meus alunos de redação fazem cursinhos e cursinhos caríssimos, tem aulas lá, mandam redação para o cursinho e mesmo assim não destravam. Porque não é porque um cursinho é bom, é famoso, que ele tem um bom método de redação e um bom mentor de redação e um bom material de redação, que são os 3 M's, né, que eu defendo, que você precisa de 3 M's, um bom mentor, um bom método e um bom material para conseguir tirar de 900 para cima. E essa não é a realidade da esmagadora maioria dos cursinhos. 10. O Enem não é mais uma prova de amadores. Eles estão esperando alta performance, então você precisa se preparar para isso. Assim como alguém, sei lá, que vai fazer uma meia maratona, vai correr uma maratona, precisa de preparo, precisa de um passo a passo de treino, não é só sair correndo, que aí você vai chegar no dia e vai correr um monte. O Enem é a mesma coisa. O Enem já foi uma prova mais ingênua, mas ela foi ganhando complexidade com o passar do tempo. E hoje não basta que eu escreva bem, eu tenho que saber fazer bem na redação que o Enem quer. Então é uma habilidade técnica muito específica. Não tem a ver com saber escrever bem no geral, com ler muitos livros, não. É algo um pouco mais matemático do que isso. Então, se eu não me preparo dessa forma para entregar tanto o que ele quer, quanto em tempo recorde, porque não posso levar 2 horas fazendo minha redação ou mais, não vai dar bom. Minha média não vai ficar boa no final. 11. Não se feche no seu casulo. Principalmente se você estuda em casa, é muito fácil a gente se isolar, se fechar, não ter contato com ninguém, não falar sobre o Enem nem sobre outras coisas com pessoas que também estão se preparando para o Enem. Ou porque a gente tem vergonha, tem medo de ser julgado, ou porque a gente tem medo de inveja, né? Ah, não vou falar uma coisa boa que meus planos, senão as pessoas vão torcer contra e vai dar tudo errado. Mas eu acho que essa solidão, ela é muito problemática. Ela faz do ano de vestibular um fardo que não precisava ser. Então aproveite esse ano para criar laços e dividir esse fardo. Por isso que a minha comunidade dentro do Método LP, ela é essencial, porque lá as pessoas conversam entre si, trocam ideias, medos, dificuldades e também suas vitórias. 12. A estrutura ideal da redação não tem 3 partes, como te ensinaram. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E sim 9 partes. Ou seja, quando a gente está falando de uma redação padrão de excelência de 900 para cima, a gente está falando de uma redação com subdivisões. Aprenda essas subdivisões já. Essa é a primeira tarefa que você tem saindo desse vídeo. Tem outros vídeos aqui do canal em que eu ensino, isso é essencial. E por último, meu último conselho é: o preparatório já é pesado o bastante. Você não precisa deixar ele mais pesado. Toda oportunidade que você tiver de deixar as coisas leves, as coisas gostosas, faça isso. Ah, é por meio do material escolar bonito, colorido, que vai te dar ânimo para estudar, beleza. Ah, é uma playlist de lo-fi no Spotify que vai te dar concentração, beleza. Arruma teu cantinho de estudos, deixa as coisas leves, bonitas, divertidas o máximo que você puder. Não é porque você é comprometido, esforçado, que as coisas precisam ser um fardo. Você vai ter sim responsabilidade, você vai ter sim comprometimento, mas você não precisa se levar tão a sério a ponto de ficar enrijecido. Relaxa um pouquinho, se diverte um pouquinho, que você vai ver que vai ser muito mais leve e tranquilo tirar o seu 900 mais na redação, ser aprovado na faculdade que você quer e entrar no seu curso dos sonhos, para ter a carreira dos sonhos, tá bom? Meu amor, eu tô aqui com você no decorrer desse ano até o Enem, você pode contar comigo. E eu quero que você coloque aqui nos comentários qual foi o conselho mais valioso desse vídeo que você recebeu, tá bom? Um beijo, tchau!